Muito bem, de volta com o nosso Ligado na Cidade, hoje, quinta-feira, com a participação do nosso querido amigo Edgar Miguel. Edgar, mais uma vez, seja bem-vindo, é bom tê-lo aqui conosco, Edgar. É bom estar com vocês, boa semana para vocês, um grande abraço, uma delícia estarmos juntos de novo, viu? Sempre bom te ouvir aqui. Aliás, e sempre pronto está Éden Duarte para começar a provocação. Tô me lembrando do Abu Janra no Provocações, adorava aquele programa, né? Provocações filosóficas, não é? Ah, Provocações é maravilhoso, né? E aí vem Éden para começar a provocação de hoje. O Taz continua agora com esse programa, né, Marcelo? O Taz continua com esse programa, mas estou muito longe dos dois. Mas é um prazer sempre provocar a inteligência do Edgar Miguel. Uma frase que ele postou no Facebook, que a gente costuma brincar, né? A gente sabe o que você fez no verão passado, o Edgar. Uma frase, não, um trecho de um texto do Ayrton Krenak. Ele é o seguinte: a vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição. A vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Tá aí. Obrigado, Edgar. Até a próxima quinta-feira. Seja bem-vindo sempre. Não precisava falar mais. O que vai falar? Falar mais do quê? Edgar? Então. Quer encerrar o programa, Edgar? Quer descansar já? Ele é um ambientalista, né? Ele é escritor, ele é um líder indígena. Ele participou, eu não sabia, eu conheci ele há muito pouco tempo, assim, né? Não pessoalmente. Ele participou da Assembleia Constituinte de 88. Então, assim, uma pessoa que tem um olhar diferente, um olhar especial que causa reflexão em nós. Causou. Agora, Edgar, quando o texto é para ler algumas vezes para tentar entender, né? Veja, não é para ter absoluta compreensão, mas ele é para ler algumas vezes para a gente tentar começar a entender esse texto. Agora, sim, o final, quando o Éden fala, né, do final, que a gente, na verdade, fica ali transformando a nossa vida numa migalha do que ela realmente poderia ser, né? Eu entendi dessa forma. É porque a gente faz a leitura errada, Edgar, do nosso papel por aqui? Onde está o erro aí? Você disse tudo. A gente ainda tem uma prepotência 1000 vezes maior que nós mesmos, né? E essa prepotência, ela distorce a realidade, né? Então, nós enxergamos através de uma ótica ultra centrada em nós mesmos, né? Como se nós fôssemos ainda o centro do universo. Eu não sei, vocês já devem ter ouvido falar que talvez, assim, num olhar, como eu vou dizer, através da visão da biologia, talvez o grande vírus do planeta Terra seja o ser humano, né? Nós que estamos tão no dia a dia falando do Covid-19, que é um vírus, né, inconsciente, bem diferente de nós que somos conscientes, ele chega, consome tudo o que ele tem, no âmbito de sobreviver e se reproduzir, e fim de papo. Ele não pergunta, ele não escolhe, ele é ultra centrado nele mesmo. Ele não está interessado em absolutamente nada. E eu fico me perguntando se nós, como espécie humana, não fazemos da mesma forma. Observe as histórias das colonizações. Observem como é que a gente chega em lugares ainda que não chegamos ou inexplorados, como nós pretendemos colonizar a Lua ou Marte, se nós não agimos como um vírus. A gente chega, consome todos os recursos, tudo que tem, em nosso ultra-centrado benefício, sem perguntar se a gente mata, se a gente destrói, se a gente invalida a existência de outras espécies. Ponto final.
né? Então, assim, sob o aspecto desse olhar, fazendo um comparativo, nós também podemos ser considerados um vírus. Imaginem que uma espécie humana, uma espécie qualquer, animal ou vegetal, ela olhando para nós, observando o que nós fazemos, será que eles também não deveriam ou poderiam pensar em buscar uma vacina contra nós? Para que a gente não invada os seus lugares e os consuma, os destrua? Então, quando o Krenak coloca que a natureza não é um recurso, não pode ser vista desse jeito ultra-utilitarista, né? É porque é útil só para mim, né? Quando eu olho um rio e vejo um recurso que eu vou utilizar, eu deixo de olhá-lo sobre outros pontos de vista que talvez sejam melhores, maiores e mais verdadeiros do que o meu ponto de vista. O Krenak tem alguns textos, porque ele também é um escritor, ele diz que um rio, por exemplo, é uma personagem, ele é uma entidade, ele chama, né? Então, será que não é? Será que ele está errado? Não sei, né? Quando você vai para a hipótese de Gaia, né, que entende que o planeta Terra é um organismo vivo que se autorregula e que tem a sua história, vamos dizer assim, nós fazemos parte disso, nós somos também a natureza. E todas as vezes que a gente consome algo da natureza, a gente está alterando o contexto em que a gente vive. Nós, cada vez mais, estamos percebendo isso enquanto coletividade. Mas ainda a nossa miopia sobre isso é brutal. Brutal. Edgar, do alto da nossa juventude, algumas dúvidas chegam, né? A nossa juventude permite, né? Deixe, por gentileza, a religião de lado, né? Se você que está me ouvindo agora pensar no que eu vou dizer, para que não haja nenhum conflito, né? Nenhuma... que está pensando, que besteira que esse rapaz está falando, né? Edgar, se a gente imaginar o seguinte, a ressurreição, ok? Morreu, ressuscitou. Onde? Cadê? Eu pedi meu pai, cara, porque eu adoraria que ele tivesse ressuscitado aqui agora, comigo aqui, para eu dar um super abraço nele. Então, beleza. Não, reencarnação. Maravilha, que bom, hein? Cadê? Onde é que está? Né? Então, isso é tão subjetivo, mas é tão longe da nossa, de palpar, que ele trabalha assim, com a fé, óbvio, eu entendo. Mas, Edgar, onde eu quero chegar? Eu estou sendo talvez um pouco confuso, mas eu vou me fazer claro, espero que sim. O que a gente está fazendo aqui se tem data para acabar? Se a ressurreição não traz de volta, reencarnação também não. Porque não adianta falar, ressurreição, reencarnou. Não, eu queria que houvesse ressurreição e reencarnação, com meu pai aqui, sentado do meu lado aqui, ó, meu avô, que eu amava tanto, sentado do meu lado para dar um belo de um abraço nele. Nossa vida tem um momento que é ponto final. É a certeza que temos por aqui, é esse ponto final. E até lá por que é que eu estou aqui, Edgar? Me conta. A gente está aqui para destruir a natureza. Tá bom, criar meus filhos, mas meus filhos... muito bem criados, se Deus quiser, vão fazer o quê? Para quê? É muito louco isso, Edgar. É conversa de maluco, eu entendo, mas eu quero ser claro, né, para não confrontar com religiões. Mas o que é que a gente está fazendo aqui? Eu acho que essa conversa não é de maluco. De forma nenhuma, essa conversa é dos lúcidos. Se tivesse acontecendo às 10 da noite, ia chamar de maluco, né, Edgar? Usou tóxico, Pitoli, né? Vou falar essas coisas. Mas 3h42 eu tô livre dessas acusações, né? Vamos lá. Não, eu acho que essa conversa, esse é um tipo de preocupação que devia ser básica, devia ser discutida nas escolas desde os mais tenros anos. Porque, assim, baseado nas respostas, que não precisam ser religiosas, podem ser apenas filosóficas, nós podemos estabelecer um norte minimamente razoável, minimamente inteligente, minimamente, voltando, lúcido, onde você, pelo menos, age baseado num princípio, numa ideia. Porque, olha, eu prefiro alguém enganado olhando para um norte, o seu norte, do que alguém vagando. Estar perdido é uma pessoa que não sabe aonde está,
que não sabe para onde deve ir. Se a gente se colocar no meio do oceano, para onde eu vou para que eu sobreviva? Agora, nós, no oceano da vida, estamos nos perguntando isso, ou pelo menos, quer dizer, não, pior, nem estamos nos perguntando isso. A gente dorme tanto, a gente está tão não lúcido, tão dormindo, que nem percebemos muitas vezes que perdidos estamos. Deixando de fazer essa pergunta, a ponto, como você já brincou, que essa conversa, nesse horário ou em qualquer horário, pode ser uma conversa de louco. Puxa, nós precisamos dessa loucura. Precisamos dessa loucura. Porque assim, poxa, se eu caminho sem rumo, se eu caminho ao sabor do vento, ou das marés, como queiram, eu estou perdido. E não saber que está perdido é a pior das situações dos perdidos. O pior dos perdidos não sabe que está perdido. E nós corremos o risco de estarmos exatamente nessa condição. Né? E, infelizmente, costumamos matar e destruir aqueles que nos alertam que estamos perdidos, que nos alertam de formas muito mais contundentes. É uma pena, mas também é típico da situação de ultra perdido, né? Tem alguém que tem... Então, assim, precisamos perguntar sobre isso, sempre. Tem alguém que tem a certeza que está no caminho certo, Edgar? Talvez não, Pitoli. Talvez não. Mas você concorda comigo, vocês concordam que se eu sei que talvez esteja perdido, se há essa possibilidade, se eu penso nisso, se eu defino um caminho e duvido dele, duvido no sentido que eu não tenho toda a certeza de que esse é o caminho correto, mas busco o caminho correto. Você concorda que se eu desejar buscar o caminho correto, eu aumento a minha chance de encontrar o caminho correto, comparando com a pessoa que não tem essa dúvida tão salutar e que acredita que está no caminho correto, sem questionar permanentemente? Edgar, tem uma... Quando comecei a ler esse texto pela primeira vez, a palavra útil me chamou muito a atenção. A vida não é útil, ponto. Me vieram duas ideias na cabeça, ou dois pensamentos. O primeiro, um do professor Mário Sérgio Cortella, quando perguntam para ele sobre a utilidade da filosofia, ele sempre diz: filosofia não é útil, útil é abridor de garrafa, ele tem uma função em si mesmo. Então, tudo que tem uma função em si mesmo é útil, o que não tem função em si mesmo é inútil. E outro pensamento, que é uma corrente filosófica chamada de utilitarismo, criado entre os seus grandes pensadores John Stuart Mill, que é uma corrente filosófica baseada num sistema moral e ético, onde a ação útil é sempre a denominada mais correta. Ou seja, as ações que almejam um fim, onde as consequências sejam focadas no prazer e na felicidade, bem como na utilidade desses atos, ou seja, uma vida para um fim. Eu vivo em busca da felicidade, eu vivo em busca do prazer. E aí, com quem ficamos? Com o utilitarismo de John Stuart Mill, ou a vida não é útil, a vida não é só para um objetivo, não é só para o prazer, não é só para a felicidade? Bem, as palavras do Krenak precisam ser interpretadas, né? As grandes frases, as grandes colocações precisam de interpretação, né? Ninguém vai poder dizer que uma coisa boa, que gere um benefício e, portanto, dentro do contexto do utilitarismo não é útil, seja alguma coisa ruim, né? Então, é claro que nós precisamos defender aquilo que tem um fim positivo individual e, de preferência, coletivo, né? Mas você com certeza já ouviu falar de que há um utilitarismo pernicioso, né? Onde esse útil que deixa de estar muito mais ligado ao que é bom coletivamente e se torna apenas ligado ao que é bom individualmente. E aí fica um utilitarismo negativo, egoísta,
Por quê? Porque ele prejudica ele beneficia apenas a poucos, né? Então, o utilitarismo, talvez levado a um extremo, a um excesso ou deturpado, ele pode ser muito ruim, né? Então, entendi eu que as palavras e o contexto que o Krenak colocou é essa questão de você ligar que a natureza ela é um recurso útil. Útil para quem? Para o ser humano, que às vezes age como um vírus? Útil para o todo? Será que nós, como coletividade, estamos preocupados com o todo? Veja, e eu coloco, a gente tem uma impressão, nós não estamos nem nos preocupando com o todo da espécie humana, muito menos do planeta Terra. Nós agimos de forma autodestrutiva em termos de espécie humana. Nós não se a espécie humana estiver dentro de um quarto, nós estamos implodindo este quarto com as nossas ações, que muitas vezes são apenas inconscientes, não lúcidas, adormecidas. Porque não consigo imaginar um organismo que deliberadamente, numa constituição sadia, se promove a sua autoextinção. Isso não faz sentido. Os únicos que promovem a própria autoextinção, aos meus olhos, estão fora da harmonia, de uma harmonia que tem a ver com saúde, que tem a ver com as questões que fazem realmente sentido. Então, eu colocaria sobre essa ótica o útil que o Krenak coloca. A vida não pode ser, traduzindo, né? A vida não pode ser apenas útil. Porque ele diz, como você leu, que ela tem que ser fruída, ela tem que ser degustada, sentida de outras formas. Porque se você perceber, se eu considerar a vida apenas útil, ela apenas me serve. E ela é só isso. E a vida, a natureza, ela certamente é mais do que isso. Certamente ela é também útil para nosso crescimento, para o nosso autodescobrimento, certamente. Mas ela não é só isso. Ela precisa ser considerada como muito mais do que apenas e exclusivamente útil, como se fosse um recurso que eu utilize e depois descarte. Edgar, a Rosângela do Jaraguá diz que é ouvinte da rádio de todos os dias, mas diz que ama as suas participações. Diz que gosta de todos aqui, mas diz que ama as suas participações aqui, viu, Edgar? A Rosângela do Agradeço Jaraguá. muito. Edgar, diante da sua fala, uma última questão. Então, nós não temos o direito de desprezar oportunidades, porque a gente também precisa ser útil, certo? Certo, certíssimo. A vida precisa fazer sentido e ser útil coletivamente também faz parte do nosso trajeto em direção à harmonia dentro do meu entendimento e penso, não somente do meu. Melhor assim, não é, Edgar? Melhor assim. Veja, eu percebi que hoje eu falei, e eu não sei se vocês concordaram ou discordaram de mim. Edgar, eu não sei se a palavra é concordar ou discordar. Eu acho que o mais gostoso é fazer pensar. Concorda? Tá certo. Sabe por que eu falei isso, Pitoli? Porque, assim, eu me interesso muito com o outro olhar, né? Então, assim, de forma nenhuma eu vejo tudo, entendo tudo e sei tudo. Longe disso. Mas você percebeu... Então, o olhar de vocês me interessa demais. Mas você percebeu que a idade, pelo menos para mim, ela tem trazido algo bastante novo, que é o seguinte: começou a pandemia, tínhamos um olhar sobre as decisões tomadas pelo governo federal e pelo governo estadual. Eu demorei o tempo que eu entendi necessário para formar a minha opinião. O ímpeto diminui do ponto de vista de aqueles desbravejar, parece aquele cachorro louco, né, que quer avançar e tal. Diminui esse
esse fervor, essa loucura pela tomada de decisão rápida, abrupta e inconsequente tantas vezes. Então, o fato de concordar ou não, ele passa para mim para o segundo plano quando você me faz pensar. Depois eu respondo se eu concordei ou não. Tá bom. Vou ficar na expectativa para que eu também reflita, não é? E não quis ser vaselina. E eu combato tantos vaselinas aqui, não quis ser vaselina não, viu, Edgar? Tá certo. Tchau, querido. Até quinta-feira que vem. Só para encerrar, é porque uma coisa tão densa como essa não dá para ser de bate-pronto. Tem que refletir, tem que degustar, tem que fruir. Até quinta que vem, Edgar. Muito bom. Gente, mais uma vez, delícia estar com vocês. Um forte abraço e muita luz a todos. Obrigado, querido. 3 horas e 54 minutos.